sem áudio, Jair. Eu estava aqui dizendo bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos que estão conosco, que acompanharão esse xadrez político especial. Vocês nos acompanham, sabem que a gente faz sempre os sábados às 4 da tarde, mas o dia da quinta-feira foi bastante movimentado e agora o Ivan Martins e eu estamos aqui para conversar um pouco sobre as peças que se movimentaram nessa quinta-feira, dia 31 de março de 2022. Está sendo gravado, infelizmente, mas amanhã, na sexta-feira de manhã, a gente está com esse material pronto. Então, quando vocês nos verem, será bom dia. Ivan Martins, as peças se movimentaram muito rapidamente num só dia. E o que é que a gente tem, o que é que você tem para acrescentar nessa movimentação toda? O que é que aconteceu de fato, Ivan? Jair, realmente um dia movimentadíssimo, que não podíamos desgrudar dos noticiários. Mas os dois movimentos mais importantes, Jair, e surpreendentes, eu diria que, em certo sentido, só não surpreendem mais do que a chapa Lula-Alckmin, mas que nos tomou a todos e todas hoje, foi a desistência da candidatura, ainda um projeto de candidatura do juiz, ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, candidato ao Palácio do Planalto. Ele desistiu da sua candidatura e deverá sair como deputado federal. E o segundo movimento, Jair, também surpreendente, foi o do João Dória, governador pelo estado de São Paulo, que saiu primeiro a notícia que ele iria desistir da sua candidatura e depois ele voltou atrás. É como aquele filme, A Volta dos que Não Foram, né? Ele disse que ia e não foi. Então, ficou muito estranho, Jair. E a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso, porque isso mexe muito com o cenário político eleitoral brasileiro. Concordo plenamente, Ivan. Eu só acrescentaria dois elementos nessas mudanças. Essas mudanças, como vocês movimentam o cenário político nacional, mas eu queria lembrar aqui das falas da quarta-feira e de hoje, na quinta-feira, do presidente da República. Ele retoma o discurso golpista, um discurso contra o STF, mas contra as instituições e contra a democracia. Nesse sentido, Ivan, e mesmo nessa mexida que deu aí com a desistência do ex-juiz, ex-ministro, já estão dizendo que talvez seja ex-deputado, ex-candidato a deputado, agora já é ex também, ex-candidato a presidente da República, pelo menos é o que se coloca, a gente vai conversar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que tanto essa desistência de Moro, esse movimento estranho que fez João Dória, que enfraquece ainda mais o PSDB e o grupo em torno dele ali, e os discursos de Bolsonaro, reforça ainda que nos pareça estranho, como você dizia, mas reforça a chapa entre Lula e Alckmin em defesa da democracia, Ivan. E a gente vai conversar sobre esses três pontos. Primeiramente, sobre essa desistência de Moro, né? Ex-juiz, digamos, não é muito acrescentar, medíocre, muito medíocre, inclusive nas decisões, né? Tem uma dificuldade imensa, inclusive, de compreender a própria Constituição, mas o fato de não compreender foi proposital ao longo de toda a sua carreira. Mas é um sujeito, Ivan, que não podia se esperar outra coisa, porque ele surge justamente na mesma linha do atual presidente, do Bolsonaro, de destruição da política. Ele surge como um sujeito antipolítico, não é? Ainda que jamais tenha admitido, os seus atos sempre foram para a destruição da política, e ele é, sem sombra de dúvida, se não o principal, mas um dos principais responsáveis pela crise política e institucional que a gente vive e, consequentemente, pela crise econômica em que o país está afundado, né? Esses milhões de brasileiros passando fome tem a ver, e muito a ver, com as ações que foram tomadas pelo ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro,
e agora também ex-candidato a presidente da República. Ivan, como é que se pode esperar de um sujeito que sempre negou a política, que perseguiu os políticos e agora tenta se aventura eleitoralmente, Ivan? Faça uma análise para mim para nós que estamos nos vendo aqui, que estamos nos acompanhando, Ivan. Jair, eu suspeito que ele tenha percebido que é mais fácil fazer política de toga do que política dentro do espaço político. É claro que o ser humano, aí a gente pode caminhar pela filosofia, né? A sociedade é política e etc., mas existe, claro, uma dimensão própria da formação e da composição da sociedade, que é o quadro, o espectro, o ambiente político. Então, uma coisa era fazer política de toga, política como juiz, outra coisa muito diferente é estar no centro do debate político, do ambiente político, sendo ele mesmo um candidato a político. Disputar os votos não é uma coisa simples, Jair. E olha que ele teve um apoio gigantesco da mídia corporativa, que hoje a gente vê também que essa mídia entra em crise, né? Porque apoiou, endossou o Sérgio Moro enquanto era juiz, enquanto fora ministro, enquanto trabalhou para empresas que se beneficiam das decisões que ele mesmo tomou enquanto juiz, inclusive muito suspeitas, e que agora essa imprensa que também endossou o seu nome como pré-candidato à presidência da República, fica agora perdida, né? Órfã. E é uma coisa muito estranha aqui no país em que a gente vive, Jair. E também eu fiquei pensando um outro aspecto que, assim, eu acho que, não sei, ele não deve conversar muito sobre projeto de vida, plano de carreira, não deve, não é possível um negócio desse. Porque a pessoa estava lá como juiz de carreira, um magistrado, aí abandona tudo para fazer parte de um governo que ele ajudou a eleger. Isso que você coloca é importantíssimo. Ele ajudou a eleger. E há também uma suspeita que ele foi convidado a fazer parte do governo antes do segundo turno. Então, ele entra no governo com status de super-ministro da Justiça, né? Levando ali consigo todo o apoio do partido do Judiciário representado dentro da Operação Lava Jato, bem como do Ministério Público representado pela mesma operação. Só um parênteses, claro que não estão ali imbuídos todo o Judiciário e todo o Ministério Público, mas sim aqueles que se sentiam representados e se apresentavam dentro da Lava Jato. Então não tem uma perspectiva de carreira, Jair. E de repente sai do governo da forma que saiu. Ora, descobriu que o governo estava aparelhando o Estado. Ele imaginava que o governo que ele ajudou a eleger faria o quê, Jair? Que traria mais transparência, que teria menos corrupção, que teria mais progresso. E depois houve um outro movimento que também é muito estranho, que é aquilo que chama-se popularmente da porta giratória, né? Ele passa a trabalhar para uma empresa que é responsável direta por reerguer ou representar as próprias empresas que ele ajudou, Jair, a quebrar. E aí é uma suspeita que pesa sobre ele, que é a questão de os milhões que ele ganhou em um único ano. Então, veja, a pessoa ganhava como juiz, ganhava como ministro, aí ganha agora prestando esse serviço, que não está claro exatamente que serviço foi esse, depois entra num partido, o Podemos, recebe do fundo eleitoral para disputar a presidência da República e agora abandona tudo. Então, não tem muito um projeto, sabe, Jair? Não está claro um projeto de vida, um projeto de carreira. E é estranho também porque, e aí eu fecho por aqui, Jair, uma coisa é quando você é juiz e você bate sua sentença, bate o martelo e acabou. Especialmente quando há uma comunicação com os andares superiores, com as esferas que estão acima de você, né? Que estão dispostas a corroborar a sua decisão. Outra coisa, Jair, é o espaço público, o espaço político, que você diz A
e o sujeito olha para você e diz: você está errado, a resposta é B. Então, é um outro ambiente, é um outro espaço. Ivan, mas deixa eu acrescentar mais uma nessa lista de ex para o ex, para o Sérgio Moro. Ele também foi quase ex indicado para o STF, que era também uma das o sujeito tem uma história de ex assim O Carlos Lupe, o presidente do PDT, Bem lembrado. disse que ele, de repente ele vai dormir e acorda vereador de uma cidade lá do interior do Paraná sem saber que é candidato, vai ser candidato a vereador. Veja, mas não é para menos, Ivan, não é para menos. Você tem toda a razão, o sujeito que não parece de fato não ter o mínimo de projeto. Inclusive o Podemos, que pagava para ele, né? Se não me engano, uma bagatela de 25 mil ou coisa assim durante esse período. Ele saiu, Ivan, saiu do partido sem sequer comunicar para aqueles que o levaram para lá, inclusive as relações pessoais que ele tem com o Álvaro Dias, não é? Agora, a desistência dele não é novidade, mas não era surpresa. A gente já havia cogitado de que ele talvez não levasse até o fim essa candidatura dele. Inclusive por conta desse dessa posição aventureira que ele tem. Sujeito que sempre se comportou dessa forma. Cavou a ida dele para o governo de Bolsonaro, como muitos indicam, inclusive antes mesmo do final do primeiro turno. E aí a questão que corroboraria isso seria a delação que ele requentou do Palocci já no segundo turno e tal. Enfim, e é um sujeito que trabalhou todo o tempo contra os políticos. Então veja, ele foi para o DEM, para a União Brasil, que a gente sabe que é aquela fusão entre o PSL e o DEM, e dois caciques do DEM, que hoje estão dentro do União Brasil, assinaram uma carta, não é? E ele se comprometeu com isso, de que ele viria para a União Brasil, mas que ele não seria candidato a presidente da República pelo União Brasil. Tá? Esses caciques é o governador do Goiás, o sujeito lá da UDN, só lembro dele na época que ele era presidente da UDN. E o neto da Bahia, o neto de Antônio Carlos Magalhães, o Antônio Carlos Magalhães Neto, e o governador de Goiás. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Eu lembro da UDN quando ele perseguiu os sem terra. Então veja que clima ele encontra nesses partidos. Né? E a grande questão é, você vai se candidatar por São Paulo, né? E a questão que o União Brasil fazia as contas de que poderia eleger entre 9 e 11 deputados federais em São Paulo. 9 e 12, né? E com a chegada de Moro, esse número pode ir entre 12 e 16. Esse o que eles dão como possibilidade, e daí que vão atrás de Moro para ele ir para lá, para São Paulo. Eu não sei, Ivan, quanto é que estão pagando para ele, né? Deixou os 25 mil que estava ganhando lá no Podemos, né? Agora veja, é uma candidatura que, de fato, sem futuro do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista político. O grande palanque que ele tinha em São Paulo era o Arthur Falei, Mamãe Falei, coisa assim. É aquele cara lá, né, que desistiu depois daquela fala misógina, para dizer o mínimo, né, lá na Ucrânia, e que desistiu. Continua na política, ele se filiou novamente. Eu acho que não lembro exatamente, mas hoje, de ontem para hoje, ele se filiou em outro partido. Mas perdeu a deixar de disputar São Paulo e deixou de fazer palanque. Então, candidato a presidente que não tem palanque, essa é uma das dificuldades dos outros candidatos também, sabe? Candidato sem palanque nos estados. Ninguém faz uma campanha dessa sem palanque.
Eu não sei se você ainda tem mais alguma coisa para acrescentar do ex-juiz, ex-ministro, ex-candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, ex um monte de coisa, ex-candidato a presidente da República. O sujeito vai assim, o látis dele nesses últimos anos vai é pesado. Tem uma vasta experiência, né, Jair? Uma vasta experiência. Passagens, inclusive, breves, brevíssimas. Brevíssimas, essa é a questão, brevíssimas. Chega na empresa e mostra o currículo, 30 dias num ali, 20 dias no outro, que é isso, cara? Pois é. Mas aí, olha, tudo isso, na linguagem popular, tudo isso pega muito mal, mas mal demais. Porque ficou comprovado que ele, enquanto juiz, e como Freud disse, né, o ato falho entrega a verdade da pessoa, conscientemente ou não, é o inconsciente ali falando. E ele mesmo disse, quando ele era chefe da Lava Jato, né, quando ele chefiava a operação, então ele era um juiz que tinha partido, que tinha lado e que agia nas suas decisões politicamente na intenção de prejudicar pessoas muito de forma objetiva, determinadas pessoas e um partido era o partido que estava na mira dele, no seu raio de ação. Então, isso a população compreendeu, né? Que enquanto juiz ele tinha lado, ele tinha partido, ele não era neutro, não era isento. E uma coisa que a população vai percebendo também, que não dá para confiar na palavra dele. Veja, Jair, agora há pouco, a Renata Abreu, né, que é a presidente do Podemos, soltou uma nota e ela disse que ela soube pela imprensa. Ela junto com o staff maior do partido, né? Então, quer dizer, estava tudo acordado, você será candidato e será candidato à presidência pelo Podemos. Só que não consegue dialogar, Jair. E aí eu fico pensando como será essa personalidade dentro da Câmara dos Deputados, junto com outros políticos ali dentro. E aí ficou chato também, porque a Renata, a Renata Abreu também coloca o seguinte: se ele sai deputado pelo União Brasil, por que não podia sair como deputado pelo Podemos? Então tem muita coisa estranha e talvez nas próximas horas nós tenhamos mais clareza em vista de novas informações que podem surgir, né? Mas é realmente uma questão que mexe aí com a eleição. E aí, Jair, eu acho que eu acho que por aqui sobre ele tá bom, mas você pode acrescentar um outro aspecto. Rapidinho, Ivan. Eu jamais imaginei que viria aquela a nave plateada, aquele símbolo daquela televisão, daquele canal de televisão que, que hegemoniza a comunicação do país, alguém de lá criticando o Sérgio Moro. E eu vi naquele canal fechado, que é a Globo News, uma jornalista dizendo: olha, o Moro não tem confiança, ele não sabe falar nem com os jornalistas, ele saiu do partido e sequer comunicou ao partido que estava saindo, coisa desse tipo. E na política, Ivan, não tem espaço para político dessa natureza, não. Sabe, não há espaço. Não há espaço porque na política, por mais que você, sabe, que você saiba, mas internamente você tem os seus compromissos e você assume os seus compromissos com aqueles que você se prontificar a ter relações com eles dentro do espectro político. E o que prevalece é a palavra, são os compromissos, né? Isso derruba gente com experiência, com muita experiência. Você imagina um sujeito que, como você bem diz, a única coisa que aprendeu a fazer política era quando tinha uma toga sobre as costas, né? E o apoio da mídia que precisava dele, e ele precisava da mídia, que era para fazer o que fizeram, né? E não vamos entrar aqui nesse assunto. Eu acho que, de fato, é estranhíssimo e a gente deve ter notícias, como você bem lembra, se sai candidato por um partido que tem que se desfiliar de um e filiar no outro.
sem dar satisfação alguma. Por que é que não saía candidato a deputado federal? Por esse mesmo partido. É estranho e é preciso ver. Talvez tenham oferecido sei lá, uma gorjeta a mais, pagar um café, um negócio, porque, sabe, aqueles não lembro, era 2 bilhões, se não me engano, Ivan, que era o dinheiro da Petrobras, que eles queriam fazer um caixa, ele e o Deltan Dallagnol, fazer um caixa para se eleger. Aí eles tinham recurso, né? Aí tinham recurso, inclusive, para dizer, não, só vai eu e o Danda. Estou chamando aqui Danda com muita intimidade. O Danda, só vai aqui nós dois, ele vai montar uns quadros aqui, a gente não precisa de nada porque a gente tem dinheiro e somos honestos e sérios. E o povo é quem está dando dinheiro, vamos fazer um Pix, botar um Pix aqui, o pessoal bota muito dinheiro na conta e a gente se elege com o dinheiro da Petrobras e do povo brasileiro, que eles ajudaram a quebrar, ainda queria ficar com 2 bilhões e tanto. Foi o STF, quando percebeu a artimanha, fechou as torneiras e o cara saiu. Foi aí que ele aceitou sair para se aventurar politicamente no governo de Bolsonaro, mas não tem o menor traquejo para a política e não vai muito longe, sabe? Não vai muito longe. Agora, é preciso a gente ver, mas tira voto dos bolsonaristas de São Paulo, sendo ele candidato lá. A gente vai ver, muito provavelmente, Ivan, essa bancada bolsonarista diminuir de tamanho. Eu digo, os bolsonaristas, não aqueles que estão ao redor dele, como o Centrão e tal, mas os bolsonaristas mesmo, a tendência é que diminuam a participação, mas a gente deixa para outro tempo, para outro momento. Ivan Martins, então essa mexida de Moro e essa outra movimentação de Dória, o que foi que aconteceu com o João Dória, que de repente também acordou meio dizendo, mandou uma nota para a imprensa que à tarde ia conversar com todo mundo e estava desistindo, e aí depois desistiu de desistir. Como é que foi isso, Ivan? Jair, como eu e você já consideramos, o PSDB histórico já era, né? É um partido que nós assistimos agora, deixe-me ver a expressão, é um zumbi, né? É o que nós vemos agora do PSDB histórico. Porque as grandes personalidades do PSDB, ainda que eu e você tenhamos diversas críticas, né? Mas não são essas que estão aí. Inclusive, eles agora já discutem, Jair, e isso chegou ao Dória, que eles já discutiam reverter o resultado das prévias internas do partido. Então, queriam de qualquer jeito, e querem, ainda há um segmento ali daquele partido que quer lançar de todo jeito o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo, como candidato a presidente. Que, Jair, não há grande diferença, porque todos eles, os dois, e essa ala toda do PSDB, abraçou o bolsonarismo. Em certo sentido, nós estamos falando de um ex, né, postulante ao Palácio do Planalto, que era uma linha auxiliar do bolsonarismo, que é o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, e também o PSDB, que abraçou o bolsonarismo. E o Eduardo Leite não é tão diferente assim do João Dória nesse sentido. Ao contrário, eu não esqueço aquele episódio em que ele ligou para o Dória, que se tornou público, ele ligou para o Dória em nome do governo federal para que adiasse o processo de vacinação, o início de vacinação. Então, entre eles ali, eles brigam. Dentro do PSDB, Jair, tem um espírito ali que eles não aceitam resultado não, viu? Eles não aceitam o resultado, nem das eleições internas deles, eles não aceitam o resultado. Eu acho que o Dória também jogou pesado aí, né? Porque sabe que ele é, e aí há a contradição, ele é a última esperança do PSDB, Jair. Ô Ivan, se é a última esperança, então o negócio está ruim. O negócio está ruim, porque ter esperança num candidato daquele. Ivan, veja o seguinte, 2018, 2016, 2016 foram as eleições, foram as eleições municipais. O PT tomou uma queda grande, não era para ser diferente. E eu ouvi muito analista dizer que o PT tinha acabado. Né? O PT estava acabado, tinha acabado e tal. O PT foi para o segundo turno em 2018 com Haddad, com Lula naquelas condições. Não é? E mesmo que toda a esquerda ainda em 2020
tenha sentido, ainda estivesse sentindo, tanto é que a quantidade de vereadores, de prefeitos, caiu com relação ao pleito anterior, o PT continuou vivo. Agora, Ivan, você usou a expressão para mim que melhor representa o PSDB, é um zumbi. O PSDB teve menos de 5% dos votos para presidente da República em 2018. E hoje o candidato oscila entre 2% e 3% de intenção de voto e ninguém sabe sequer se terá candidato por conta dessas questões internas. Então o partido desse, Ivan, ele deixou de existir. Não é mais aquele PSDB que a gente viu surgir lá no final dos anos 80, início dos anos 90, e que se manteve até 2014. A partir de 2014, quando ele se manteve até 2015, 2016. Com o golpe, ele também começa a se esfacelar. E aí que surge figuras como Eduardo Leite, como o Bruno Araújo, lá de Pernambuco, que é o presidente do partido, tá? E busca fazer o que ele está falando de uma renovação para a direita e para a extrema-direita. Né? A grande questão, Ivan, eu tenho insistido muito nisso, e que eu cheguei a essa conclusão a partir das minhas análises na dissertação de mestrado que fiz em Sociologia, é de que o golpe daria certo, um novo arranjo institucional da política brasileira teria dado certo, não é? com a ponte para o futuro, com o acordo com o Supremo, com tudo. Eles estavam caminhando e isso se resolveria. A questão, Ivan, é que em 2017, quando o Rodrigo Janot aceita a delação da JBS, né? E você deve lembrar que a imprensa chamava da delação do fim do mundo, né? E de fato foi o fim do sistema político brasileiro naquele momento, porque Janot jogou água no ventilador, sabe, espraiou para todo canto e atingiu mais de mil e tantos políticos, de vereador ao presidente da República, que era o Michel Temer à época. Então pegou Aécio Neves, e Aécio Neves naquelas circunstâncias foi para destruir, de fato, né? E destruiu por completo, de tal sorte que no ano seguinte, 2018, apareceu o Bolsonaro, né? Naquela situação, e o antipetismo, e aí já não era mais o antipetismo, era o antissistema, né? O Dória foi o candidato antissistema. Eu não sou político. O Zena, em Minas Gerais, eu não sou político. O Witzel, no Rio de Janeiro, eu não sou político. E assim, dezenas de políticos, né, que surfaram naquela onda, né, criada pela Lava Jato, criada por Sérgio Moro e pelas ações também, muitas vezes, coniventes de setores do STF, da maioria do STF, né, da maioria ali, porque as decisões colegiadas não são tomadas de maioria, destruiu o sistema político. Não era isso que eles queriam. Não era isso que o PSDB queria, não era isso que o MDB queria, não era isso, inclusive, que estava no radar de alguns setores da própria justiça brasileira. Não era absolutamente isso. Era ter um controle, tirar o PT, né, prender Lula e evitar qualquer situação ali, tirar o PT completamente da jogada e, de fato, destruir o partido. Destruir o partido. E aí você retomava o neoliberalismo nu e cru, como a gente tem, mas sem nenhuma perspectiva de que a esquerda pudesse se reorganizar, como de fato não se reorganizou. A gente viu isso, ainda que o setor progressista tenha ido para o segundo turno com o Jair Bolsonaro, a eleição de 2020 dos municípios deu demonstração disso, que não tinha se organizado. Mas esse sujeito, como Dória, como Zena, como o Witzel, que inclusive passou 2 anos, foi empichado porque entrou em rota de colisão com o Bolsonaro, que era um dos seus... Foi cabo eleitoral do Bolsonaro e Bolsonaro dele, vice-versa. Né? Fizeram dobradinha lá, como fizeram com Dória, em São Paulo, como fizeram com o Leite lá no Rio Grande do Sul. Essas figuras, o Zena, essas figuras todas estão no mesmo patamar e não tem projeto político. E daí, Ivan, que você escuta falar em nomes. Não, nós não temos nome, o fulano vem,
O União Brasil está discutindo com o MDB, o PSDB está discutindo com o MDB, nós só temos os nomes aqui. Mas ninguém fala em projeto, Ivan. Ninguém fala em projeto de governo, muito menos de país, de nação. Isso é um, né? Mas eles não falam. Não falam porque não tem. E quando disserem alguma coisa, não vai ser diferente do que diz Bolsonaro. Vamos privatizar, né? Vamos privatizar e vamos privatizar. A Petrobras ninguém mexe porque o mercado se autocontrola, né? Enfim, vamos manter isso e aquilo outro, daquilo lá e tal, e pronto. E acabou. Então não tem discurso que se contrapõe a Bolsonaro, a não ser, né? Inclusive não vejo ninguém se contrapor a isso, a não ser que digam que vão tirar a pauta dos costumes, que não vão costurar essa pauta vão repetir essa pauta dos costumes como tem Bolsonaro, que é a extrema-direita, que é o aspecto da extrema-direita, do conservadorismo religioso, mas também dos madeireiros, das milícias, enfim, e todo esse entrecruzamento de direita, como diz Alba Carvalho, a professora Alba Carvalho. Então, veja, eles não têm outra coisa, e mesmo porque não podem dizer agora, Ivan, porque se ocorrer algo muito estranho, e de repente essa terceira via fosse para disputar com Lula no segundo turno, eles teriam que ter esses votos de Bolsonaro e teriam que assumir os mesmos argumentos do bolsonarismo. Então não tem espaço. Daí que Bolsonaro caiu dos 36% que tinha em 2020, dezembro de 2020, está nesse patamar aí entre 20 e 30%, segundo as pesquisas, e Lula chegou naquele patamar que se crescer mais ganha no primeiro turno, né? Agora, Ivan, eu quero só colocar dois elementos. Quero te ouvir com relação a João Dória, mas que dois elementos. A semana passada, aquele Instituto de Pesquisa Quest trouxe uns dados interessantes que dizia que para quem iria os votos, por exemplo, de Moro, caso Moro chegasse no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, como é que iria esses votos de Moro? Para quem iria, se um dos dois, se Lula tivesse condições de ganhar no primeiro turno, e você votaria nele ou votaria em Bolsonaro para evitar que Lula ganhasse no primeiro turno. A surpresa, pelo menos para mim, Ivan, é que 21% dos eleitores de Moro dizem, naquela pesquisa, que votaria em Lula para que Lula ganhasse no primeiro turno para evitar Bolsonaro. Então, mesmo dentro daqueles que se dispunha a votar em Moro, uma parte deles, né, os votos correriam para Lula. Eu acho, se não me engano, o percentual de Bolsonaro era 36, mas não chegava a 40% do eleitor dos eleitores de Moro. Então, a gente vai ter, essa semana deve sair pesquisa, a gente vai ter uma alteração nesses dados aí, com essa desistência de Sérgio Moro, e talvez, Ivan, com arranhões para o próprio Dória. Eu não sei se, por exemplo, se os institutos vão colocar Dória e Leite, sabe? Para poder ali ver quem é que sai e quem é que fica. Ivan Martins. Hoje aí, essa atitude do Dória desmoraliza a ele mesmo e ao partido. Porque quando o cara já entra achando que vai perder, você sabe como é que funciona, né, Jair? Assim, o cara sabe que vai perder, mas ele tem que levantar ali, entendeu? Tem que entrar em campo, né? Tem que vestir a camisa, fazer direito. Agora o cara já entra em campo, rapaz. Assim, ele sabe que vai perder, claro, mas já sente assim a perda, aí não tem condições. As pessoas não votarão, Jair. E nós temos dito, não há terceira via, existe uma via só, que é a superação do bolsonarismo e da agenda neoliberal. É curiosa mesmo essa fragmentação dos votos. Uma parcela maior diz que não votará em ninguém, né? Que é justamente aquela parcela que realmente está com o Moro, porque está com ele, se não tiver ele, não tem ninguém. É um pouco, nós veríamos isso também até entre os dois principais candidatos.
caso um deles não pudesse concorrer. E eu fico pensando num outro aspecto, Jair, que nós precisamos aguardar para saber os retratos e os números que estarão nas urnas eletrônicas seguras e auditáveis, né? É claro que nós estamos aí nessa caminhada da história, mas quem estará lá realmente disputando a eleição, nós precisaremos esperar um pouquinho. E esperar também o movimento, entre aspas, da terceira via que resta. Se o Dória já ameaça abandonar o barco, o Moro já ameaçou e saiu fora. O Ciro, né? Qual será o movimento do Ciro? O que o Leite pensa em trazer de novo? A Simone Tebet, né? Diz que o Moro havia ligado para ela, né? E ela foi muito dura com ele em relação ao pedido dele por apoio, né? Então, nós ainda veremos muita coisa. O importante é que o presidente Lula continue pautando a eleição pela economia. Eu acho que esse é o aspecto mais importante para nós hoje e que nós consigamos construir uma base sólida, popular, a fim de dar sustentabilidade ao governo. Ivan, aqui para fazer um arremate, vou levantar coisas que eu vi, não posso confirmar coisas assim, mas diz que há uma conversa, não se sabe em que pé está, mas uma conversa entre o União Brasil e Ciro Gomes. Né? E nessa conversa, o prefeito de Salvador, o ACM Neto, seria vice na chapa de Ciro Gomes. Seria um movimento interessante, Mas essa aí é para a gente aguardar. É para a gente aguardar para ver. Ivan, tem um outro elemento, e aqui quero entrar, que essa movimentação toda, como eu disse, ela não toca em projetos, sequer projeto de governo, são questões programáticas, não há questão programática entre esses grupos, esses partidos e essas pessoas que estão discutindo essa terceira via. Não há projeto sequer de governo, quanto mais de país. E também não se tem visto, por exemplo, ninguém reclamar, né, contra o autoritarismo do presidente da República, que novamente volta às suas baterias contra o STF, contra as instituições, por uma questão simples. E foi assim durante todo o seu governo, esses 3 anos e tanto. Sempre que esteve em situação ruim e baixa de popularidade, e agora, como se sabe, a tendência é que caia ainda mais os percentuais, dada a crise que vai assolando o desemprego, enfim. Ele recorre à estratégia da ameaça às instituições e fala palavrão e tal. O que me parece que deva ser, isso deva, ao longo dessa campanha, das próximas semanas, começar a se intensificar na medida mesmo em que os números das pesquisas, que aí você vai afunilando, Ivan, começarem a dar resultados que eles certamente têm, porque todas as campanhas têm suas pesquisas internas, mas quando se tornar público, então a tendência é que ele continue a vociferar e a chamar pelo golpe de Estado, né? Já disse que, enfim, não vou repetir aqui o que ele disse de ontem para hoje. Mas o que quer dizer com isso, Ivan, é que essa retomada de disposição de golpe de Estado que marca o próprio presidente da República, o Bolsonaro, ela tende muito mais a fortalecer a chapa Lula e Alckmin, a composição, por mais estranha que nos pareça, Lula e Alckmin. E para mim a única questão razoável para isso, para essa chapa, é justamente isso, a possibilidade que Alckmin tem. A gente conversava outro dia aqui no xadrez eleitoral, que Alckmin sai do PSDB, mas o PSDB não sai dele. É esse PSDB que existiu até 2016, até 2017. 2016, mais ou menos. Aquele PSDB antigo.
E a gente pode, como temos e tivemos muita discordância com o PSDB, mas não dá para dizer de maneira nenhuma que qualquer um daqueles, de Geraldo Alckmin, a Fernando Henrique Cardoso, a outros tucanos históricos, que tivessem tendência ao autoritarismo, ao golpe de Estado, coisa dessa, não tinha, absolutamente. Né? E é isso. Ganhar a eleição simplesmente de Bolsonaro não é suficiente. É preciso que haja um outro acordo que envolva instituições, sabe? Que envolva outros setores da sociedade, gostemos nós ou não, mas se quiserem manter a estrutura, as instituições e o Estado de Direito, há que se fazer um novo acordo, Ivan. E o que eu tenho dito é que a diferença é agora. Né? Há que se fazer um acordo, não vai ser um pacto, por exemplo, como 2002 que Lula fez com o mercado, com os setores. Não, é um novo acordo, é um novo rearranjo político e institucional, porque o país não suporta mais. E o povo está dizendo que não suporta mais, Ivan. Quando o povo descarta Dória, quando o povo descarta Sérgio Moro, quando descarta o Leite, o próprio Ciro Gomes está descartado também. Né? A meu ver, muito pelo o discurso que ele tem feito. Não suporta mais. E o povo está dizendo que não. E esse povo está migrando para... abraçou a candidatura de Lula, pelo menos a partir de novembro, do final de novembro do ano passado, quando Lula subiu, chegou acima de 40% de intenções de voto e se mantém nesse percentual nunca abaixo de 40%, pelo menos nos principais institutos de pesquisa. Isso é uma questão clara. O povo disse, não dá, a gente vai ter que voltar. E vai ter que, de fato, fazer um novo pacto nacional. Sabe? Vai ser, o que é que vai ter, uma nova Constituição ou mudanças profundas constitucionais? Talvez. Enfim, não sei. Mas o fato é que, para mim, fica claro. Não é possível continuar o país como está, com as ameaças constantes que se tem, e elas vão continuar, muito provavelmente, depois, a depender da quantidade e do poder que sobrar de Bolsonaro. Sabe? Se não for preso por uma de tantas inquéritos a que responde, e mesmo se não for preso durante o processo agora de tentativa de golpe, porque em setembro deste ano, dia 7 de setembro, se ele levasse à frente aquele discurso que ele fez em São Paulo à tarde, do 7 de setembro, se no outro dia ele mantivesse aquela posição, 2 dias, 90 dias, antes de 90 dias, ele teria sido afastado da presidência da República e muito provavelmente estaria preso por tentativa de golpe. Exato. Então, se ele vai repetir isso também pode ocorrer durante esse... É uma situação não confortável, Ivan. Não é situação confortável, sabe? E daí é que eu creio que com todas as diferenças, com todas as contradições, e aqui eu vou me referir à contradição marxiana, sabe? Se necessitam, esses dois hoje se necessitam em função do que necessita o país do ponto de vista institucional, muito menos do ponto de vista eleitoral. Eu acho, inclusive, que Lula não precisaria de Alckmin, né? Do ponto de vista eleitoral. Agora, para a reconstrução do país, como se coloca, é necessário. É necessário, inclusive, que já saia de agora com um arco de aliança e de contatos com a sociedade, enfim, é um pacto, né, que a única coisa que tem diferente do que fizeram ao longo dos pactos que foram feitos na República, a única coisa que tem diferente, quer dizer, é diferente, mas não é novo, porque Getúlio Vargas fez isso, lá nos anos 30, é o fato de ter alguém de esquerda encabeçando esse projeto. É a única liderança capaz de unificar a maior parte da população, mas precisa de outros setores para que a sociedade continue, para que a sociedade volte a funcionar como, enfim, pelo menos como a gente tinha antes, a sociedade funcionando, com divergências, com diferenças, mas não com ódio, com vou matar, sabe? Enfim, não é possível que a gente continue com isso, e para mim, a meu ver, é isso que justifica essa chapa Lula e Alckmin. De outra forma não teria razão, porque sequer Lula necessitaria dos votos, que são poucos, de Geraldo Alckmin, ficou claro na eleição passada, né, de 5%, e nada indicaria que se ele saísse candidato hoje, né, sequer cogitou sair candidato a presidente da República, não é?
Enfim, mas é essa a minha avaliação, Ivan, nesse momento. E você? Jair, realmente preocupa, porque a impressão que nós temos é que o bolsonarismo ele pretende radicalizar de fato essas eleições. Quer dizer, parece até estranho se nós vimos a eleição de 2018 e nós assistimos e participamos dela e nós imaginarmos uma eleição mais radical e mais dura, é exatamente isso que temos no horizonte. Veja você um exemplo muito concreto. Você citou o 7 de setembro passado. Naquela ocasião, ele disse que não iria cumprir nenhuma decisão judicial do Alexandre de Moraes. E, para isso, disse que as decisões eram inconstitucionais, que, por serem inconstitucionais, não se deveriam cumprir. Pois bem, nos últimos dias, nós assistimos a um deputado estando na Câmara dos Deputados, dando entrevista e dizendo: olha, decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, especialmente do Alexandre de Moraes, eu não vou cumprir, porque são inconstitucionais, são ilegais, são autoritárias e tal. Veja, ele reproduz o mesmo discurso. Compreende, Jair? Reproduz o mesmo discurso. E isso, até para o Estado democrático burguês, liberal, isso é um perigo. Porque aí você passa de todos os limites. Né? Os limites que eles mesmos, claro, ali estabelecem. Agora, passemos ao seguinte ponto, Jair. Imagine que esse discurso dele saia do campo das ideias, das palavras e passe à prática. Ele disse, nos últimos dias, o próprio presidente da República, que o povo estava armado, que ele estava armando o povo, dando ao povo o direito de ter acesso às armas, e que o povo também poderia questionar o resultado das urnas, porque ele queria voto impresso. Agora imagina se esse discurso sai do mundo da teoria das ideias e vai para a prática, Jair. Isso é um risco gigantesco para nós. E nós sabemos que o nosso país, infelizmente, tem um histórico também de crimes políticos, né? Crimes políticos. Então, entre a própria burguesia, eu suspeito, mas sobretudo nós, trabalhadores e trabalhadoras, nós precisamos, de fato, encabeçar um outro projeto de país, um outro projeto de nação, porque aquilo que nós temos visto é insustentável. Já é insustentável uma pessoa que ganha um salário mínimo de R$ 1.100 pagar R$ 160 num botijão de gás. Isso é insustentável. Insustentável. E eu não considero aqui nem as outras contas, tá? Especialmente a questão da alimentação, mas a existência, a sobrevivência é insustentável. E nós não podemos permitir que um número tão grande da nossa população permaneça nessa condição. É verdade, Ivan. Eu concordo plenamente com você. Nós necessitamos de um novo arranjo institucional no país, porque este que tem não é só a questão de tirar o bolsonarismo do poder, não. Do poder do Estado, da representatividade que o Estado lhe dá. Passa muito mais do que isso, sabe? Inclusive desarmar a população dele, né, Ivan? Porque quem está preocupado em pagar R$ 160 com um bujão de gás, a água, a energia lá em cima, não tem dinheiro para comprar uma arma por 30, 20, 40, 50 mil reais, como essas armas que tem. Não é espingarda, como a gente dizia que soca, aquela que você botava pólvora e batia assim para matar passarinho. Não é isso, cara. E muita gente que votou em Bolsonaro acreditava que era isso. Acreditava que a arma era qualquer um que chegasse aqui, pegava, comprava um revólver 22 e saía com ele nos quartos, sabe? Não é, cara. A questão é mais profunda, né? É muito mais profunda, não é? Mas, Ivan, a gente volta no sábado, hoje à noite mesmo, agora à noite, na sexta-feira à noite, nós temos o plantão Fake News, onde a gente conversa sobre as fake news da semana, desmontamos
E no sábado a gente normalmente se encontra no Xadrez Político. Esse é um Xadrez Político especial, portanto não está sendo ao vivo, mas a gente desde já agradece a todas e a todos que passarem por aqui. Deixa um like, deixa aí um olá pra gente e a gente vai se encontrando nesses percursos. Uma boa noite, boa tarde e um bom dia para todas e para todos que porventura nos encontrar nessa jornada de hoje. Deixa eu ver aqui, Ivan. Bom, um abração, gente. Um abração. Um abraço a todos e todas. Lembra aí do recado, Jair, viu? Inscrever-se, curtir e etc.